Loser, boa tarde. Agora virou a chave, né? Dá uma parada no Campeonato Paraguai, depois volta. Agora é a Copa do Nordeste. As equipes, a mesma situação. Aliás, está todo mundo começando, início de temporada. Na tua avaliação, Loser, o que é que conta nesse momento? Porque você tem entrosamento, o ritmo de jogo está difícil, todo mundo começando. Aí é o quê? É a peça individual, o talento? Qual a estratégia que você pensa para conseguir uma vitória diante dessa equipe do Vitória nessa Copa do Nordeste? Boa tarde a todos. É um conjunto, né? Um pouco de cada, né? Mesmo a gente estando no início, né, de uma temporada, a gente está indo para o nosso terceiro jogo, com uma equipe totalmente em reconstrução. Então, nesse quesito, o Vitória ele sai um pouco à frente, né, por ter mantido a comissão, o Carpini à frente do trabalho, terminando muito bem o Campeonato Brasileiro, conseguindo o objetivo do clube, né, de permanência e, consequente, também conseguindo vaga Sul-Americana. Uma equipe que manteve boa parte do teu elenco e contratou peças importantes aí para eles enfrentarem essa jornada de 25 que terão pela frente. Então, mas a gente está com a expectativa boa também para que a gente possa ir a campo, fazer o nosso melhor. Logo mais a gente terá mais uma sessão de vídeo, depois vamos para campo terminar a nossa preparação, já com essa estratégia, já planejando aquilo que a gente precisará fazer de ordem ofensiva e defensiva para a gente aproximar do nosso objetivo, que é vencer o oponente. A gente sabe que a gente vai precisar ser muito melhor que fomos nas duas partidas anteriores, até pelo nível exigido das outras equipes. Então, algumas correções é necessário ser feita, atacar e a gente dar uma resposta já nessa partida, né? Até porque o adversário também está nos estudando. Então, aquilo que a gente enxergou, que a gente precisa melhorar para essa partida é o que a gente vai focar para não ofertar nada a esse adversário. A gente vai atacar nessa sessão de vídeo, nesse pouco tempo que a gente tem de treinamento, e também explorar aquilo que a gente enxergou de estudo do adversário, né, para que a gente possa gerar desconforto para eles, colocar o nosso ritmo dentro de casa, se impor em cima do adversário, independente dessas questões que nós mencionamos, de ser uma equipe de Série A, de poder de investimento maior. A gente precisa ir a campo, fazer o nosso melhor para que a gente assim consiga o nosso objetivo dentro do jogo, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar nesse pouco tempo de trabalho, mas respondendo a tua pergunta, é um combo, né? Um pouco de cada coisa. É claro que o nosso tempo é muito curto, né, de trabalho em cima dessas trocas que tivemos, mas é mais um dia de superar, como foi no jogo passado. Então é isso que a gente tem conversado com os atletas, para que mentalmente eles possam estar fortes e superar essas adversidades de momento, de início de temporada, para que a gente consiga os resultados e com os resultados favoráveis a gente corrigindo gradativamente, rodada a rodada, jogo após jogo, independente da competição. José, boa tarde. É o início de ano com muitas mudanças no CRB, né, dentro de campo, no comando técnico também, mas de toda forma, quando a gente para pensar nesse trabalho de vocês e levando em consideração a Copa do Nordeste do ano passado, que o time foi finalista, ficou com vice-campeonato, isso no dia a dia também mexe um pouco com vocês, aumenta de alguma maneira a responsabilidade de quem chegou, de quem já estava, pensando até onde consegue chegar nessa competição, depois de um ano que chegou na final? Olha, a responsabilidade ela é grande para quem veste a camisa do CRB, né? E quem joga futebol, né? Quem vive nesse meio, independente só dos atletas, mas nós de comissão, a gente sabe das responsabilidades, a gente desde cedo já convive com essas responsabilidades, eles também, contra a pressão, contra cobranças. Então, quem milita nesse ambiente, ele já tem que estar acostumado, né? Então, ele tem que estar preparado para essas circunstâncias, né? Então, a gente procura focar naquilo que compete a nós, aquilo que a gente de fato consegue controlar. O passado a gente não mais controla, nem o primeiro semestre, nem o segundo semestre do CRB, como mudou também muitas peças, tanto no comando técnico como lá dentro do campo. Então nós estamos vivendo uma nova realidade, é um novo ciclo, é uma nova temporada, e é dessa maneira que a gente tem que encarar. Qual que é o desafio nosso? O desafio nosso é a gente poder ter o quanto antes essa equipe melhor equilibrada, uma equipe mais sólida, uma equipe que sabe o que fazer com e sem bola. Então por isso que esses jogos
de início de competições, né, vamos dizer assim, e essas sessões de vídeo, infelizmente, a gente agora começa a encavalar jogos em cima de jogos, você tem pouco tempo de treino aquisitivo, então hoje era mais vídeo, você vai para campo para fazer pequenos ajustes, mas você não tem aquela sessão de aquisição onde o atleta, de fato, ele vai absorver, vai compreender, vai entender e vai ter esse domínio até mesmo de métrica, de intensidade, o que ele precisa fazer com e sem bola. Então o desafio nosso é justamente isso, é fazer com que essa equipe o quanto antes a gente comece a projetar, a entender que eu acho que na sexta rodada, no nosso sexto jogo ali, após ele, a gente começa a encorpar um pouco mais, os atletas estarão com a perna um pouco melhor, ou esses atletas que estão chegando também em condição de estar nos ajudando, em condições melhores para estar nos ajudando a qualificar esse elenco. Então a gente está nesse desafio, nessa busca desse equilíbrio. Por isso que a gente tem que trabalhar sempre procurando levar a nossa melhor versão, independente da competição, sempre representar bem essa camisa, para que assim a gente consiga os nossos objetivos, que é vencer. Como eu falei, a gente vai enfrentar um grande desafio amanhã, um desafio esse importante para nós também, para medir em que momento a gente internamente a gente tem conversado, a gente sabe o nosso nível, o nosso estágio, mas esses jogos servem para que você também crave, né, para que a gente tenha a certeza daquilo que a gente precisa fazer para melhorar, para evoluir, para frente, para as sequências que iremos enfrentar ao longo dessa temporada. Então, é esse tipo de jogos que a gente tem que gostar de jogar. Falei isso para eles pós o jogo lá contra o CSE, que a gente vai ter uma semana pesada, uma semana importante para nós, clube, né? Então, esses jogos também são importantes, e nesses jogos que a gente tem que ter prazer de estar em campo, e nós somos privilegiados por ter essa oportunidade. Então, amanhã é agarrar, colocar em prática a nossa melhor versão, para que assim a gente consiga o nosso objetivo, que é vencer. Luzé, calendário apertado, boa tarde para você. Um jogo em cima do outro e o CRB não tem tempo, como você já adiantou, de trabalhar taticamente muitas coisas. Mas fisicamente, como é que chega esse teu elenco para amanhã? O primeiro jogo em casa, no Rei Pelé, fez dois jogos fora, com gramados complicados, e o gramado do Rei Pelé também não tá lá essas coisas. Como é que chega o CRB fisicamente para esse primeiro compromisso na Copa do Nordeste? Chega bem, a gente procurou fazer todo o trabalho que é feito, né, pós-jogo, então já começaram esse trabalho de recuperação já após o jogo lá, então parabenizar toda a equipe, né, tanto da parte aí de fisiologia, parte física, departamento médico, os massagistas, que desde daquele momento lá já começaram a atacar essas questões para poder acelerar esse processo de recuperação, né. A gente sabe que pós um jogo o atleta ele tem uma dificuldade maior para dormir e o sono é um pilar importantíssimo para essa recuperação. Então a gente procurou atacar na alimentação, na hidratação, nessa recuperação, nesses pilares que nós temos aqui dentro do clube, que o clube oferta. Ontem também mais essa sessão e hoje a gente continua essa recuperação para que esses atletas possam estar num melhor nível para poder colocar a sua melhor capacidade, as suas características dentro do campo do jogo, que é um jogo que vai exigir muito mais da gente, né, de ordem física, técnica e tática, né? E é claro que o aspecto mental que vai potencializar essas vertentes aí, então a gente tem trabalhado em todas essas esferas para que a gente possa chegar bem preparado amanhã e fazer um grande jogo. A pergunta do Luciano Costa, da Jovem Pan News. Humberto, você tem como prioridade solicitar a contratação de um atacante para ser o reserva imediato do Anselmo Ramon? Boa tarde, a gente tem olhado, a gente falou sobre isso, né? Eu não gosto de vir aqui falar de posição ou falar de nomes, né? Isso aí é ruim para nós que gerenciamos, administramos o dia a dia, até um pouco de falta de respeito com aquele que você tem em mãos. O que a gente pode responder é justamente que a gente está aberto ao mercado, não se fecharam ainda essa questão de contratações, a gente tem conversado bastante internamente, eu, o André, o presidente e todo o corpo diretivo, que é preciso sim chegar novos atletas, mas a gente vai resguardar essa questão de posição, certo? E de nomes, né? Então a gente está atento ao mercado, sabedores que a gente precisa sim de outros atletas para que possam quantificar e qualificar esse elenco para a temporada que iremos enfrentar, que vai ser dificílimo nessa temporada de 25. Te incomoda, ô Luzer, porque em toda coletiva, quando você chega, aí tem sempre aquela comparação, né? Da temporada passada, o primeiro semestre foi muito bom, o perrengue que aconteceu numa Série B, e eu observo que você tem passado isso, olha, é um outro grupo, é um outro momento, é outra estrutura, né? Você disse que vai até quando? Até esse jogo contra o Vitória, depois que
aí segue o teu trabalho, bem que você já começou, como é que você analisa? É natural, é que as comparações elas sejam feitas, né? Então, não somente de um ano para outro, mas se a gente pegar culturalmente, né, dentro do futebol, a gente tem por cultura justamente ter fazer esses comparativos, né? Isso daí fomenta também, isso querendo ou não entra no imaginário do torcedor e começa a ter essas discussões elas são culturais, como eu falei, é importante, é sadia, mas nós que estamos aqui dentro, a gente tem que dissecar um pouco mais, né? Nós temos que analisar mais profundamente, não uma análise mais rasa, somente em cima de resultados. A gente analisa mais profundamente, dissecando mesmo cada fase do jogo, porque a gente tem que entender o porquê que você está ganhando e porquê você está perdendo ou não está ganhando. Então, esse estudo a gente faz diariamente. Tenho certeza absoluta que todo mundo saiu, a grande maioria dos nossos torcedores saíram contentes do jogo passado, porque nós vencemos. E alguns também que analisam o futebol, ganhou o jogo, beleza. Nós não, a gente vai mais profundamente e disse aos atletas, até comentei um pouco pós-jogo, feliz pelo resultado, eu estava, mas com um ponto de interrogação naquilo que a gente precisa melhorar. A gente sabe aquilo que a gente vai enfrentar e aquilo que nós ofertamos para o adversário. Se a gente ofertar aquilo que nós ofertamos para um adversário com um nível melhor do que o nosso adversário, não faltando com respeito ao CSE, mas um nível melhor, que é o adversário que queremos enfrentar, nós vamos ter dificuldades. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Mesmo vencendo, por que eu ganhei? Por que eu perdi? O que eu ofertei para o adversário? O que eu preciso melhorar? O que a gente acredita e o que a gente quer dessa equipe? O que a gente quer ver a nossa equipe? Como que a gente quer ver a nossa equipe jogando? Então é isso que a gente tem que atacar diariamente, é isso que a gente tem feito. E como eu falei, da outra passagem aqui, eu fiquei 18 jogos invicto. Em Copa do Brasil, Campeonato Estadual e Copa do Nordeste. E em todo momento eu estava inquieto, eu queria melhorar. Fizemos 2 baita jogos contra o Atlético, aqui poderíamos ter ampliado a nossa vantagem, e lá a gente faz um excelente primeiro tempo, acaba sofrendo a virada, vai para as penalidades. Dois atletas que eram exímios cobradores, tanto o Anselmo como o Diogo, acabaram perdendo, que já tinha nos dado conquista em penalidades. Então o futebol tem esses imprevistos, né? E ali começamos a oscilar. Então por isso que a gente faz reflexões, a gente vai estudando, vai procurando entender aquilo que você fez de bom, aquilo que você precisa atacar antes. Então por isso a gente está um pouco mais maduro, ciente das dificuldades que iremos enfrentar nesse primeiro momento, mas sabedor que lá na frente a gente vai ter uma colheita mais produtiva, né? Então é isso que a gente tem que fazer. O momento agora é de alicerçar. O alicerce muitas vezes ele não aparece e muitas vezes você corre alguns riscos, mesmo a gente sabendo que esses riscos podem acarretar às vezes com a demissão, mas a gente tem que acreditar e ter convicção naquilo que a gente quer e que a gente preza e que aquilo que o clube me contratou para poder executar. Principalmente no segundo semestre, principalmente naquela lacuna, né? Tanto no meu trabalho como no Daniel, até o momento da eliminação da Copa do Brasil, o CRB vinha como destaque no cenário nacional. E a partir daquele momento, tanto o meu trabalho como o dele teve essa oscilação que acarretou um segundo semestre com um pouco mais de dificuldade. Então, até nisso a gente tem feito estudos para a gente poder atacar e ser mais assertivo nesse período, né, nessa janela aí. Então, acredito eu que o CRB vai ter uma temporada conseguindo atingir os objetivos traçados pela diretoria, pelo presidente Mário, quando eu fui contratado para poder executar. Claro que é muito comum quando nós perguntamos aqui sobre um confronto que vem logo após o atual, ou seja, o CSA, que é o clássico do final de semana, ao invés do Vitória, que é o atual. Vocês falaram que o mais importante é esse de agora, né, o Vitória. Mas é impossível não perguntar porque é uma semana como essa, né, cheia de 2 jogos importantíssimos. De alguma maneira isso mexe também com o time que vai a campo já contra o Vitória. De alguma forma, GG, Léo Pereira e até o Danielzinho, como é que fica nessa situação? Já vai para o jogo de amanhã? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Teremos agora, eu vou sair daqui, eu tenho uma reunião com o departamento médico, né, justamente para entender o caso dos 3 e mais o do Henry, para ver até para a gente formatar ali a nossa convocação, né? Então, lógico que o GG e o Léo, 2 casos similares, Daniel e Henry, entre os 2 também mais similares ali, então a gente tem que estudar caso a caso, a individualidade de cada um mesmo, de cenários parecidos, né, dessas duplas, mas a gente tem que estar estudando caso a caso. Saindo daqui a gente vai ali para essa reunião para a gente poder definir
Se caso o atleta pode ser convocado, se ele for convocado, qual a carga que a gente pode ministrar para eles, qual o tempo que ele pode estar dentro de campo, né? Pode ser 45 minutos, aí a decisão cabe para nós se a gente inicia com algum desses atletas nesses 45 minutos iniciais ou deixa como suplente. Então, a gente vai estudar caso a caso ali para a gente poder tomar as melhores decisões e, como você falou, viver esse primeiro jogo do Vitória, até porque a partir do momento do jogo do Vitória, quando acabar o jogo do Vitória, a gente, na nossa representação, a gente vai estudar caso a caso para saber como os atletas irão se apresentar para começar a definir essa estratégia do jogo do Clássico, né? Então, canalizar nossa energia para esse jogo, para esse adversário difícil que teremos na noite de amanhã, mas como você falou, eu mesmo toquei nesse assunto no pós-jogo lá contra o CSE, que é uma semana diferente, uma semana mais pesada, a primeira semana com esse nível de jogos que será importante para nós também, até para medir o nosso estágio, então a gente fica feliz por já ter ela nesse momento, que vai ser importantíssimo para a gente poder atacar aquilo que a gente precisa para continuar esse processo de evolução de equipe. A última pergunta é do Iverson Fernandes, da Rádio Gazeta. Boa tarde, Loser. Apesar da posição de origem do Rafinha ser atacante de beirada, na amostragem que tivemos ele foi melhor na sua segunda opção, jogando por dentro. Agora com o Danielzinho e GG como opções, como você pretende utilizar o Rafinha? O Rafinha, eu enxergo nele também essa valência nele ali, essa questão de cara, por característica, um número 10 ali com dinamismo maior, com jogo de aproximação, de infiltração, é um atleta que pesa bastante a área, gosta do gol, tem um poder de finalização interessante, é um atleta também sem bola, que pressiona bastante o adversário, taticamente sabe muito bem cumprir a sua função, tanto jogando como extremo, que é a posição de origem dele, como de 10. Então, a pré-temporada inteira a gente trabalhou ele mais como 10, né, para a gente poder ter no elenco um atleta com essas capacidades, com essas características também, que te dá possibilidade de variar de dentro da partida ou de jogo para jogo. Então, eu tenho certeza que o Rafa vai nos ajudar muito, tanto dentro como fora. É um atleta também que joga pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito. Então, essas três posições ali da frente, ele tem a capacidade de executar e isso é um facilitador para nós, né? Então, isso amplia as nossas possibilidades de variações. Então, a gente está feliz por aquilo que ele vem apresentando. Na nossa leitura também, concordo com aquilo que você teve de análise. A gente entendeu também que ele fez uma melhor partida nesse segundo jogo. Então, um atleta que irá nos ajudar bastante aí. Quanto à utilização, os três podem jogar junto. Então, eu já joguei com 3 número 10, não somente em um clube, joguei em 2, 3 clubes com 3 número 10. Então, entender que o futebol você vai ter momentos que você tem que atacar e tem momentos que você tem que defender. Então, principalmente esses homens que são mais ofensivos, se eles tiverem o entendimento e a compreensão que é preciso na fase defensiva contribuir com todo o ecossistema ali, então eu não vejo dificuldade de colocar os 3 para poder jogar. Lógico que a gente vai estudar caso a caso, o momento de cada partida, para poder inseri-los e contribuir com a característica deles para o bem do coletivo em geral. Então, é nessa linha que a gente vai, mas se tratando do Rafa, a gente ficou feliz com a apresentação dele e aquilo que ele vem demonstrando nas suas sessões diárias de treinamento.